Começa agora o Link CNJ, o programa que aproxima você do Judiciário Brasileiro. Durante este mês, vamos exibir temas importantes que foram ao ar em 2019. Nesta edição em especial, você vai relembrar como funciona algumas áreas da Justiça, começando pelo CNJ até os bastidores de uma audiência. E o programa vai mostrar também Defensoria Pública, como funciona e a quem se destina. E ainda, uma reportagem sobre Tribunal do Júri. Vamos começar explicando para você o papel do Conselho Nacional de Justiça. Controle, transparência, gestão. Veja agora na reportagem. O Conselho Nacional de Justiça foi criado por emenda constitucional em 2004 e implantado em 2005. A missão do Conselho é garantir que a justiça seja feita sempre em benefício da sociedade e com eficiência. O CNJ se reúne de 15 em 15 dias. É composto por 14 conselheiros e dirigido por quem preside o Supremo Tribunal Federal, atualmente o ministro Dias Toffoli. Todos os conselheiros têm mandato de 2 anos, prorrogáveis por mais um. Então nós temos lá presidente que é do ministro do Supremo Tribunal Federal, então ele vai ser chefe do Poder Judiciário como um todo, do CNJ e do Supremo Tribunal Federal. Nós teremos aqui ministro do STJ, que será o Corregedor Nacional de Justiça. Temos também ministro da Justiça do Trabalho, né, do TST. Então nós temos na primeira composição assim ministros e depois ainda na composição do CNJ teremos representantes de todas as justiças. Depois nós temos membros do Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual e depois ainda 2 membros da OAB. E ao fim nós temos 2 membros do CNJ, conselheiros indicados pelo Senado, um pelo Senado e um pela Câmara dos Deputados. O Conselho discute e decide as questões mais diversas da justiça brasileira, desde, por exemplo, a situação do sistema carcerário nacional até a atuação de juízes de pequenas comarcas, de desembargadores de tribunais de segunda instância e de ministros de tribunais superiores. Uma das missões do CNJ é fazer correição, ou seja, corrigir erros, irregularidades ou omissões, além de combater eventuais abusos de autoridades judiciárias. E qualquer cidadão pode acionar o Conselho neste caso, desde que apresente uma petição assinada e com documentos. Mas a atividade do CNJ vai muito além da correição. O CNJ é um órgão para fomentar políticas públicas dentro do próprio Poder Judiciário, através de uma administração financeira e orçamentária mais eficiente, para garantir acesso a esse poder e uma cidadania mais valorizada no próprio Poder Judiciário. E a garantia da cidadania vem, por exemplo, por meio de campanhas importantes, como a Semana da Justiça pela Paz em Casa, que combate a violência doméstica contra a mulher. A Semana da Conciliação, que tenta evitar a judicialização de muitos casos e que estimula a solução de conflitos por meio do diálogo. Todas essas iniciativas estão ligadas às metas estabelecidas pelo Encontro Nacional do Poder Judiciário, uma grande reunião de representantes dos 91 tribunais brasileiros sob a coordenação do CNJ. O encontro é anual e estabelece metas para a justiça se tornar mais ágil e eficiente. As metas são estipuladas com critérios técnicos, né? Não é uma coisa feita assim de arbitrariedade, de imposição. É um critério técnico. Nós temos um departamento de pesquisa judiciária aqui no Conselho Nacional de Justiça que estabelece quais são os gargalos, quais são os tribunais que estão conseguindo produzir mais, os que estão produzindo menos, e a gente procura saber quais são essas boas práticas para estabelecer também junto ao cumprimento dessas metas. Saindo do órgão que cuida do bom funcionamento do judiciário brasileiro para os bastidores das decisões judiciais. É hora do quadro Uma História. Um dos casos, dos muitos casos que me emocionou muito aí nesses anos que eu sou juíza, foi há uns anos atrás, na vara criminal lá de Planaltina, uma família sofreu um acidente automobilístico que acabou, né, tragicamente matando uma das filhas. Isso virou um inquérito e houve uma investigação na qual se apurou
que a culpa pelo acidente tinha sido de um mecânico que na véspera o pai da família tinha levado o carro para fazer a revisão, para que fizessem a viagem, e esse mecânico, ao retirar a roda e recolocar, havia esquecido de apertar a roda com os parafusos. Esse inquérito veio acompanhado de um pedido do Ministério Público para ser arquivado. Eu iria fazer aquele arquivamento marcando uma audiência, ainda que uma audiência assim que fugia completamente aos ritos, mas uma audiência em que eu pudesse dar essa notícia do arquivamento para aquela família pessoalmente. E assim eu fiz. E resolvi também chamar o mecânico para que... Primeiro que a notícia do arquivamento também interessava muito a ele, e depois poderia, daquele encontro, surgir alguma coisa. Eu entrei e comecei a fazer a audiência, informando a família que havia aquele pedido de arquivamento e que aquele pedido ia ser aceito. Bom, quando eu estou no meio da minha fala, eu lembro da mãe chorando muito, eu lembro da irmã que também foi à audiência chorando muito, o senhor, o mecânico, pede a palavra e pede licença para se ajoelhar. E eu fiquei assim, sem saber o que fazer, se deixava, se não deixava. Ele me vendo ali sem tomar uma decisão, se ajoelhou por conta própria e se voltou para aquela família e pediu perdão, dizendo que desde então ele não tinha mais paz, que ele preferia ter ido no lugar da menina e, enfim, que ele não sabia como sair daquela situação, mas não tinha mais o que ser feito, a não ser aproveitar aquela oportunidade para pedir o mais profundamente que ele conseguisse, pedir perdão àquela família. E eu fiquei observando como que a família iria reagir e me surpreendi muito porque o pai da menina se levantou, sem pensar muito, sem ter que refletir muito, ofereceu a mão para levantar aquele senhor do chão e no que levantou ele já o abraçou e disse que perdoava, que tinha sido a pior dor da vida dele, mas que ele sabia que o senhor não tinha feito por querer, que tinha sido um descuido e que então não tinha como culpá-lo por aquilo. E enquanto eles estavam se abraçando e falando essas palavras, a mãe se juntou ao abraço, a irmã também, e terminou assim a nossa audiência. Quer dizer, terminou assim não, terminou comigo no banheiro, buscando um lugar fechado para também poder extravasar a minha emoção, porque eu fiquei muito emocionada com aquela situação ali, com esse caso. Já já a gente volta com outras notícias para você. Não saia daí! O Link CNJ está de volta com uma reportagem especial que mostra o funcionamento da Defensoria Pública e quem tem direito a um defensor. Justiça gratuita é um direito de todos. Está no artigo 5º da Constituição Federal. O Estado tem a responsabilidade de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. E a procura pelo direito a ter direitos é sempre grande. As salas da Defensoria Pública do Distrito Federal estão sempre lotadas. Há 3 anos, desde que o filho nasceu com diabetes tipo 1, a Maria Antônia busca o direito a ter de graça uma bomba de insulina por meio da Defensoria. Eu tenho recebido os medicamentos através da Defensoria, recebi até o mês de maio, aí de maio para cá eu vim novamente recorrer. Demora um pouco, mas a gente consegue. A dona Maria Marelita também veio em busca de assistência jurídica para conseguir o medicamento para o marido. Porque meu marido já toma remédio, ele teve 6 AVCs e ele toma vários medicamentos. Aí, claro, fica pesado, né, no orçamento. Aí eu vim, já há anos que eu recebo os medicamentos, só que depois parou 1 ano que eu não recebi e agora eu voltei. Já está saindo de novo o alvará para me comprar os remédios dele. A gratuidade da justiça era regulada pela Lei 1060 de 1950, mas passou a ser tratada pelo Código de Processo Civil, o CPC, de 2015. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios,
tem direito à assistência jurídica de graça. Basta que essa pessoa compareça a um dos núcleos de atendimento da Defensoria Pública munida com os comprovantes de renda, né? Geralmente essas pessoas às vezes não têm comprovante de renda porque não recebem nada, não tem nem conta bancária. Então a gente pede que essas pessoas tragam alguma forma de comprovar, ou seja, uma declaração de isenta do imposto de renda, uma carteira de trabalho, demonstrando que ela não está vinculada a nenhum contrato de emprego. E aí a gente faz essa análise, depois que é feito esse filtro, essa pessoa tem condições de ser atendida pela Defensoria caso se adeque aos critérios previstos. Hoje são 6.018 defensores pelo país. Cerca de 88% da população brasileira tem sido beneficiada por esse tipo de atendimento. Só no Distrito Federal são 500 mil pessoas por ano. A Defensoria Pública tem como papel primordial a assistência jurídica às partes hipossuficientes, que são aquelas pessoas que nacionalmente tem um salário menor, né, uma renda familiar menor do que 3 salários mínimos. No Distrito Federal isso é um pouco diferente, a gente atende até 5 salários mínimos e a gente faz essa assistência jurídica integral. O que significa isso? A gente faz assessoria no judiciário, atua como advogados dessas pessoas, mas também prestamos assistência e orientação jurídica, fazemos acordos extrajudiciais na sede da Defensoria Pública, então a gente tem todo um arcabouço para contemplar aquela pessoa, até mesmo de forma extrajudicial. A dona Maria de Galileia que o diga, ela entrou com o pedido para conseguir um medicamento caro, importado e único para o tratamento da doença dela, que é a fibrose cística. E olha só o resultado. Mas já tem a sentença. A solicitação foi em agosto e em 4 meses teve um resultado positivo. Uma sugestão do médico. Valeu a pena. Eu acho que sim, não é? Porque eu estou tendo resultado positivo, não é? Muita gente realmente não conhece o serviço da Defensoria Pública e quem já teve a oportunidade de precisar do serviço da Defensoria Pública geralmente sai muito satisfeito da nossa instituição. E curioso que teve uma pesquisa do CNMP, em que eles fizeram uma pesquisa com 5 mil pessoas para verificar quais eram as instituições mais confiáveis sob a ótica da população. E a Defensoria Pública ficou em primeiro lugar, apesar de tanta gente ainda não conhecer. Então, esse trabalho extrajudicial que a gente faz, os mutirões e esses trabalhos aí para tentar abranger o máximo de população possível, é o que ainda dá visibilidade da Defensoria Pública perante a sociedade. Eu já venho na Defensoria tem uns 20 anos. E sempre fui bem atendida, sempre. Eu recomendo. E para encerrar essa série de reportagens que mostra o funcionamento de diversas áreas da justiça, a gente mergulha agora em um dos temas que mais desperta a curiosidade do público, o Tribunal do Júri. Aos 27 anos, este rapaz sentou no banco dos réus pela 4ª vez, agora pelo crime de homicídio. O caso foi para o Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri está previsto na Constituição Federal. No Brasil, existe desde 1822 para julgar crimes contra a vida, como, por exemplo, homicídio e infanticídio. Os 7 jurados decidem se o réu é culpado ou não. E depois, o juiz define a sentença. São 25 jurados. Os que sobem na tribuna são apenas os sorteados. É o chamado Conselho de Sentença. Eles ouvem o depoimento das testemunhas e do réu. O acusado responde aos questionamentos da defesa e do promotor de justiça. Cabe somente ao Ministério Público iniciar uma ação penal contra uma pessoa diante da existência de indícios de que foi aquela pessoa que praticou um crime doloso contra a vida, né? Então, daí a grande importância da atuação do Ministério Público, isso na fase inicial do processo. Já mais na fase final, que é a data de hoje, a data do julgamento em si, cabe ao Ministério Público, depois de tudo que foi produzido ao longo do julgamento, analisar as provas, ver tudo que foi produzido, tudo que foi feito em termos de provas testemunhais, laudos que foram produzidos, e aí concluir se aquela pessoa efetivamente deve ser condenada ou não. E aí o promotor de justiça, o Ministério Público pode pedir a condenação daquela pessoa, pode pedir a sua absolvição, pode pedir a condenação parcial, só em alguns termos. Os jurados analisam ainda os motivos que levaram o Ministério Público a denunciar o caso. A defesa tem 2 momentos para sustentar a tese, e é sempre ela que fala por último. Momento crucial para definir o destino do réu. Ao longo do júri, o réu fica em uma cela sob o monitoramento da polícia. Os fóruns têm um aparato para receber todas as etapas do julgamento. O local mais importante é este, a sala secreta. Aqui que os jurados tomam a decisão. Os votos são sigilosos e depositados em urnas. Neste caso que acompanhamos, o julgamento durou 8 horas e o réu foi condenado.
21 anos e 4 meses de reclusão, pena definitiva. O Link CNJ fica por aqui. Na semana que vem a gente volta, quinta-feira, às 9h30 da noite, com outros temas que foram relevantes durante o ano de 2019. Até lá!